o medo é o que te impede de viver a sua maior conquista. Se você ainda não me conhece, eu sou o Marcelo TX. Aqui eu falo sobre livros, desafios e desenvolvimento pessoal. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou falar exatamente sobre um desafio que todos nós enfrentamos em nossa vida. Eu vou falar a respeito do medo. Eu tenho uma breve história para te contar que aconteceu comigo aqui, nesse lugar incrível, que é a cidade de Thredbo, na Austrália. Eu vou até mostrar aqui para vocês o cenário maravilhoso que eu escolhi para gravar o vídeo. A experiência que eu tive aqui a respeito do medo, ela foi em poucas horas muito interessante. Ela me mostrou que muitas vezes o medo é o que impede a gente de viver os nossos maiores sonhos, é o que impede a gente de realizar às vezes os nossos maiores desejos, nossos maiores desafios. Aqui em Thredbo existe o restaurante mais alto da Austrália, ele fica a quase 2.000 metros de altura. E antes da gente vir para visitar essa cidade, a Luísa, minha parceira de vida, ela tinha esse desejo, esse sonho de visitar esse restaurante. É um restaurante que fica no topo da montanha, rodeado de gelo e com uma vista maravilhosa. E ela planejou tudo isso, ela se organizou, ela pesquisou, ela leu, ela se imaginou no restaurante, era uma coisa que ela queria muito, visitar esse restaurante. O nome do restaurante é Eagle's Nest, Ninho da Águia. É um restaurante muito interessante pelo fato de ele estar num lugar específico, ou seja, ela planejou tudo, organizou e se imaginou no local. E ela não imaginou que o trajeto seria como ele foi. Para você chegar no restaurante, geralmente é só para esquiadores e é muito raro você, com uma roupa de turista, conseguir acessar. Mas a gente conseguiu. E para você chegar até o topo da montanha, só tem um acesso que é por teleférico. E o teleférico, você fica nele meio sem segurança, para quem não está acostumado. E ela não estava acostumada com esse teleférico. Você entra, uma cadeirinha, eu vou colocar aqui na imagem para vocês verem uma foto do teleférico. É uma cadeirinha, desce um outro ferro aqui e pronto, você começa a subir sendo puxado pelo cabo de aço. A gente entrou, sentou na cadeirinha e começou a subida. Até aí tudo bem, mas em poucos minutos o teleférico ganhou uma altura absurda. A vista do alto era incrível. Eu também vou colocar algumas imagens para você ver aqui, só para você ter uma noção de como era a vista lá de cima, que era um lugar maravilhoso. Literalmente um cenário de filme que eu nunca tinha visto antes. Até aí, tudo bem. Quando ganhou, digamos que 50% da altura, ela começou a sentir medo, ela começou a sentir muito medo, pois ela tem medo de altura. E eu fui tentando acalmar ela, fui conversando com ela, mas não adiantou. O pânico dominou ela completamente. Eu comecei a ficar preocupado, porque o trajeto não acabava mais, era muita altura. Finalmente, a gente chegou lá no topo. E quando a gente chegou no topo, ela travada, com medo, ela desceu, abracei ela se acalmou. Quando ela chegou, a gente desceu do teleférico, começou a caminhar. Justamente naquela altura toda, ela conseguiu visualizar o local onde ela tinha chegado. Ela não teve o que fazer, ela precisou enfrentar o medo e ela chegou em um local que ela tinha desejado, sonhado, mas ela precisou percorrer um trajeto bem complicado, que foi todo esse trajeto do medo, que se ela pudesse ter descido, ela teria. Ela pediu, não tem como parar, eu não quero ir mais, eu quero desistir. Mas não tinha opção. A única opção que tinha era continuar. Quando a gente chegou no topo da montanha, a gente virou e começou a olhar o que tinha abaixo. A vista ao redor eu vou colocar uma imagem para vocês verem aqui também, gelo por todo lado, a coisa mais linda, incrível o lugar. E o medo dela começou a passar. Mas aí também tem uma outra coisa, que a gente chegou aqui e a montanha tem neve pela cidade, mas não neva todos os dias. E a gente nunca viu a neve. Então a gente queria ver a neve, seria muito legal ver a neve, mas não nevou. Beleza, quando a gente entrou no restaurante, entramos no restaurante todo bonito, organizado, só tinha uma mesa vaga. Por incrível que pareça, a mesa era na janela, com uma vista muito bonita, também vou deixar uma foto para vocês verem. E aí quando a gente sentou na mesa, então ela tomou um chocolate quente, eu tomei um café, e ela ficou ali aproveitando aquela vista. E ali na mesa a gente começou a ter uma conversa a respeito do medo. E ela falou, nossa, é inacreditável, eu tinha imaginado exatamente isso aqui. Mas se eu soubesse que era tão alto, eu não tinha vindo. Eu só tô aqui porque eu não tive opção. Então ela entendeu o que às vezes o medo faz na nossa vida. Ele faz com que você planeja tudo, você planeja o que você quer para sua vida, você vai lá e organiza tudo, mas quando chega a hora de fazer, você deixa o medo te dominar. Quantas vezes isso não aconteceu com você? Comigo aconteceu inúmeras vezes. Eu deixei o medo vencer. E às vezes o medo está te impedindo de você viver as coisas mais incríveis da sua vida. Se ela tivesse tido a opção de descer, ela não teria tido a experiência que ela teve, que foi muito, muito importante. Então a gente decidiu
descer, sair do restaurante e aproveitar um pouco toda aquela neve, toda aquela paisagem, curtir o frio em si, né? Quando a gente desceu, como a gente não estava com o equipamento correto de estar ali no gelo, então a gente não conseguiu caminhar muito longe, a não ser ao redor do restaurante, mas já foi uma experiência maravilhosa. De repente, começou a acontecer uma coisa incrível. Começou a nevar, e nevar muito. E a sensação foi maravilhosa. Por que a sensação foi tão boa? Porque existiu toda uma tensão na hora de subir, existiu toda uma preocupação, eu fiquei muito preocupado. Eu pensei, pô, se ela subiu com esse medo, como é que a gente vai descer? A gente não vai conseguir aproveitar. Eu pensei que a gente não ia conseguir ter a experiência que ela tanto queria ter, porque o medo começou a tentar paralisar ela. E aí, o que aconteceu foi que a gente vivenciou algo incrível. Ela chegou onde ela queria, do jeito que ela tinha sonhado. A mesa, nem todas as mesas do restaurante, ela fica na janela. A única que tinha naquele momento era da janela. Então a gente conseguiu tomar um café ali, ela tomou um chocolate quente, a gente viu a vista, aproveitou, conversou, se sentiu bem. E no final a gente ainda teve a neve que a gente tanto queria. E depois que aconteceu tudo isso, a gente falou, ó, vamos descer. E quase ninguém desce por teleférico. Todos sobem de esqui e descem de esqui. Então o pessoal teve que ir lá, parar o teleférico pra gente entrar, descer, e eu fiquei preocupado com a descida. Mas aí aconteceu uma coisa incrível. A Luísa não desceu com medo, ela desceu feliz, ela desceu sentindo, ela teve uma pequena preocupação, mas ela desceu se sentindo realizada. E nessa descida, ela conseguiu aproveitar todo o trajeto. O que eu percebi foi que ela fez amizade com o medo, porque ela entendeu que quanto maior o medo, maior vai ser a conquista que tá te esperando. Se a coisa te dá medo, enfrenta, porque quanto maior for o medo frente a algo que você deseja, maior vai ser a conquista. O medo, ele funciona da seguinte maneira. Existe o medo que, por instinto, que faz com que a gente não pule de uma ponte ou que a gente não ande em um lugar perigoso. E existe o medo que bloqueia a nossa vida, que bloqueia que a gente vá para lugares melhores, que a gente evolua na nossa vida. E quando você entende isso, você faz algo que é incrível, que é a amizade com o medo. Ele anda do teu lado e ele te proporciona emoções, ele faz você entender que você é mais forte, que você domina ele. Porque o medo é seu, o medo não é de outra pessoa. E ninguém mais do que você para dominar o seu próprio medo. Então essa história que eu tô te contando foi porque eu consegui presenciar algo que já aconteceu na minha vida. E eu presenciei isso em poucas horas. Eu planejei algo na minha vida, fiz tudo o que tinha que fazer, projetei, imaginei, escrevi, mas eu não comecei porque eu tive medo. E provavelmente eu não cheguei em lugares melhores, eu não atingi os objetivos que eu queria porque eu deixei o medo me travar, eu deixei o medo me bloquear. Então, se você está deixando de fazer algum projeto, se você está deixando de fazer algo que você deseja na tua vida, enfrenta, vai para cima, não deixa o medo te dominar. Então, a mensagem que eu tenho para deixar para você aqui é a seguinte: se você deseja fazer algo, se você já pensou nisso, se você já imaginou, não deixa de fazer porque você está com medo. Se você enfrentar o seu medo, você vai ficar impressionado com tudo o que você poderia ter perdido se você não tivesse feito o que você planejou fazer. Então, tá com vontade de fazer uma viagem, tá com vontade de mudar de emprego, tá com vontade de começar uma faculdade, tá com vontade de começar um canal no YouTube, tá com vontade de escrever um livro ou algo assim, não deixe de fazer porque você está com medo. Então aproveita toda aquela emoção que você tá, aquele desejo que você tá de começar alguma coisa, vai e começa, enfrenta. Quem sabe você não chega no topo da montanha e vê que valeu a pena toda aquela preocupação que você teve, todo o medo que você enfrentou. E à volta você vai fazer amizade com o seu medo e vai entender que os próximos desafios, você vai vencer eles de maneira muito mais simples. Essa era a mensagem que eu tinha para te passar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa história que eu te passei, da mensagem por trás dela. E se você puder curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal, você vai me ajudar bastante. Valeu, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.